Reino Unido, século XVIII. Um parente está morto ou prestes a morrer. A família coloca um pão sobre o corpo, bem em cima do peito dele, e contrata uma pessoa para ficar ali olhando o moribundo ou o cadáver e, em seguida, comer aquele pão. O alimento absorveu todos os erros, todos os males cometidos pelo falecido, que agora foram repassados para outra pessoa, o devorador de pecados. Olá, amigos da história! Até o final do século XIX, em algumas localidades da Inglaterra, País de Gales e Escócia, esse estranho costume era praticado quando algum ente querido morria, quase sempre uma morte súbita, inesperada, sem tempo de se confessar. As pessoas acreditavam que esse ritual de repassar os pecados não perdoados do morto para um devorador poderia ajudar a evitar que a alma do falecido ficasse vagando por aí sem rumo. Mas e a alma da outra pessoa, a que comeu os pecados alheios? Bom, essa carregava o fardo da sociedade de assumir as más ações que não eram suas. A prática foi tão popular em determinado período que cada vilarejo tinha o seu próprio devorador de pecados. Normalmente se tratava de gente muito pobre ou mesmo miserável, que se submetia a esse trabalho macabro apenas por alguns trocados e a oportunidade de comer algo, um pão que às vezes era digerido com um pouco de vinho ou de cerveja. Mas é importante destacar que também não era incomum nessa época oferecer comida para todas as pessoas presentes nos funerais. Inclusive, havia padarias na Inglaterra especializadas em fabricar bolos e biscoitos exclusivamente para isso, e com direito a anúncio no jornal. Mas só o parco, pobre banquete do mendigo era a expiação dos falecidos, que assim poderiam entrar no céu e os seus espíritos não retornariam à terra como fantasmas, assombrando seus habitantes naquela comunidade. E o devorador, estigmatizado pela sociedade, acreditava-se que a cada cerimônia se tornava mais desprezível e indesejado. Vivia isolado, na solidão, escondido. Ninguém queria contato com uma pessoa tão carregada de culpas, de coisas ruins. Como na Bíblia e na herança judaica, o devorador pode ser comparado ao bode expiatório, aquele apartado do rebanho para ser sacrificado ou liberado no deserto, no Yom Kippur, o dia do perdão, e simbolicamente levando para longe todos os pecados do povo. Essa prática sobreviveu até o início do século XX, ou seja, acabou, mas nem faz tanto tempo assim. Há registros desse ritual como uma curiosidade do passado nas páginas das Antiguidades Populares da Grã-Bretanha, de John Brand, publicadas pela primeira vez em 1813. Como dissemos, o trabalho de consumir seguidamente as culpas dos outros, aos olhos da sociedade, podia fazer com que o devorador de pecados simplesmente apodrecesse por dentro. Acreditava-se que a alma dele era tão manchada que estava além de qualquer redenção, de qualquer perdão. Este sim seria um espírito errante e atormentado, uma tradição tão mórbida, cruel e aterrorizante quanto parece. O último devorador de pecado conhecido no mundo morreu em 1906. Era Richard Munslow, e ele comeu os pecados da população de Shropshire, na Inglaterra. Foi enterrado, portanto, com toda a desonra, humilhação e o desprezo reservados a ele pela sociedade. Mas um século depois da morte, a igreja e os moradores do local fizeram uma campanha para levantar dinheiro e restaurar o túmulo dele. Em 2010, com uma cerimônia respeitosa, o reverendo Norman Morris quis prestar uma última homenagem ao homem que se sacrificou pelo povo dali. Para esse religioso, essa era uma prática muito estranha e não deve ter sido aprovada pela igreja na época. Mas ele suspeita que o vigário muitas vezes fazia vista grossa. Enfim,
Levou bastante tempo, mas finalmente um devorador de pecados teve o reconhecimento merecido. Se você gosta de curiosidades históricas e curtiu este vídeo, deixe um joinha, se inscreva para mais conteúdo bacana e até a próxima com uma história a mais.